Último programa, último bloco de hoje, vamos que vamos! Último programa, vira a boca pra lá, o Y. Ó, vamos falar um pouquinho desse cansaço que você tá sentindo aí? Tá acordando cansado já? Meio-dia, aquela canseira, fala, meu Deus do céu, não sei o que eu faço, toma vitamina, compra aquele polivitamínico, come mais, continua sentindo cansaço, você não sabe o que é. O bate-papo aqui agora é quando o cansaço é sinal de deficiência hormonal. Tô muito curioso sobre essa conversa aqui. Vamos receber a nossa doutora aqui. Ela tá à frente do programa Emagreça com Ciendo, que vai ter em breve, logo depois do carnaval. E ela é proprietária também da clínica Ciendo Endocrinologia. Nossa endocrinologista, doutora Poliana Gomes. Ei, olá, Léo, boa tarde. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Tá, o pessoal sente isso, né? Eu fico imaginando, uma canseira danada, um cansaço, acordo cansado. Acontece, né? Acontece demais e cada vez mais, né? A gente passou aí por uma pandemia que, de certa forma, acentuou esses sintomas de cansaço, né? A gente via que após a Covid as pessoas sentiam mais cansaço pela própria doença e também pelo próprio estresse que foi a pandemia, né? Então, nos últimos anos, essa queixa de cansaço, ela só aumentou. Olha só, o estresse tem aquela questão do cortisona, né? Cortisona? Cortisol. Cortisona. Cortisol que fala? Isso. Tá, tem essa questão do cortisol. Tem. O cortisol, quando tem um efeito, porque, eu não vou saber falar cientificamente, porque na hora que eu mergulho no estresse, o cortisol, o organismo, ele cria esse hormônio, como é que é? Isso que é interessante, né, a gente falar sobre isso, porque os hormônios, eles funcionam no nosso corpo, por eixos, né, digamos assim, é como se fosse toda uma maquinaria que qualquer alteração em determinado ponto pode alterar todo o eixo hormonal. Uhum. E aí existem os eixos, por exemplo, em que está relacionado à glândula adrenal, que produz esse hormônio cortisol. Okay. E que, na verdade, tem um estímulo de um outro ponto que fica ali na hipófise, né, que é uma glândula na cabeça. Então, existe um eixo funcionando. E o hormônio, ele é vital. Então, assim, da mesma forma que é importante as pessoas saberem que o hormônio em excesso faz mal, o hormônio faltando também faz mal. Então, não é sobre condenar um hormônio, né? Porque, às vezes, as pessoas costumam falar sobre o cortisol como o hormônio do estresse. E aí ficam, às vezes, com a necessidade de, doutora, quero vir aqui para dosar o meu cortisol. Ou então, fiz um exame e meu cortisol deu alterado, tô com um problema. Então, isso é importante as pessoas saberem, porque não existe um hormônio vilão, né? Existe sim, no caso, na avaliação, você vê se naquele momento, realmente, aquele sintoma que a pessoa está tendo pode estar sendo desencadeado por uma alteração nesse eixo hormonal. E aí eu estou falando de doença mesmo, né? Porque é isso que preocupa as pessoas. Quando é que eu tenho uma doença hormonal e que eu preciso de tratamento? Então, isso é uma coisa que é importante avaliar com um endocrinologista a partir, sim, de um sintoma. Então, se a pessoa começou a sentir cansaço, esse cansaço está prolongado, né? Estou ali há mais de meses, né? Assim, 3, 6 meses com aquele cansaço e observo que eu não era assim, é um cansaço novo, não é um cansaço que eu tô há 10 anos, por exemplo. Tudo isso vai nortear um diagnóstico e a partir desses sintomas eu posso, por exemplo, solicitar alguns exames para avaliar realmente se existe uma doença e se requer um tratamento. Então, isso que é importante saber. Aquele sintoma, ele é só uma pontinha do iceberg que pode ter algo realmente a ser tratado ou não, né? Essa questão da pandemia aqui, doutora, na hora que o meu organismo, então, ele produz o cortisol, Cortisona, cortisol. Ah, meu Deus, o cortisol. O cortisol, que a gente chama, como é que a gente fala? O hormônio do estresse. Após essa produção, porque o estresse, ele vai trazer essa sensação de cansaço. Deixa eu só entender isso daqui. Eu queria entender por que essa questão da pandemia trouxe essa sensação de cansaço além da doença. Entendi. Então, quando eu falo do hormônio cortisol, o que é importante, Léo, você saber? Esse cortisol ele é produzido não de forma linear. Ele acontece pulsos, né? Tá. Por exemplo, a gente tem uma produção aumentada de cortisol pela manhã. Isso é
por conta do nosso ritmo circadiano mesmo, e ele é mais baixo à noite. Então, é importante as pessoas saberem que o estresse em si, ele é relacionado ao pico de cortisol, mas que geralmente é um pico que não fica o tempo todo alto, porque às vezes as pessoas querem fazer um exame para detectar o cortisol, só que o cortisol ele flutua ao longo do tempo. Então, assim, quando as pessoas estão estressadas, que é, digamos, preocupadas, ansiosas, com raiva, isso altera não só o cortisol, altera outros neurotransmissores, neurohormônios. Você vai ter alteração na noradrenalina, na adrenalina, todos os hormônios que são desencadeados. Quando a gente fala de estresse, é uma situação assim que a gente pode entender assim de forma primitiva como um susto, né? Então, assim, se você está numa situação de risco, né, real, você vai ser atacado por, né, um assalto, ou um animal, alguma coisa ali. O sentido daquele estresse de elevar esses hormônios, cortisol, adrenalina, noradrenalina, é para proteção, para que você tenha uma ativação, por exemplo, dos seus músculos, para que você consiga agir, tenha mais força, para agir de forma mais rápida. Imagina que você fica mais atento também. E ser protegido, exatamente. Só que quando a gente fala do estresse emocional, que aí é o que veio na pandemia, existe uma ativação que não é real, não existe de fato uma ameaça aguda ali naquele momento. E aí você entra num estresse e num aumento de cortisol, digamos, de certa forma, crônico. E isso sim pode levar a consequências. E aí a gente vai ter sintomas metabólicos mesmo desse estresse, que pode gerar os sintomas de cansaço. Mas aí é que tá, o tratamento é que é diferente. Você não vai atuar, por exemplo, diretamente no cortisol. Você não vai passar uma medicação para diminuir o cortisol. Você vai tratar a causa, né? Se você consegue identificar que o problema é o estresse, é tratar a causa. O que pode aliviar esse estresse? E não o hormônio em si, porque às vezes as pessoas têm dúvida e pensam, não, eu preciso tratar o meu cortisol, porque o cortisol está alto, relacionado ao estresse emocional. Esse tipo de tratamento, ele não envolve um remédio para baixar o hormônio, e sim envolve um tratamento para diminuir o estresse emocional. Então, assim, as pessoas tem muitas dúvidas porque o cansaço em si, ele não está só relacionado ao hormônio cortisol. Então, assim, digamos que a pessoa tem, por exemplo, uma atividade ali que ela dorme pouco, um trabalho que ela não consegue dormir muito. Então, essa privação de sono, ela vai gerar cansaço. Digamos que ela está passando ali por uma fase em que ela não consegue se alimentar bem, né? Então, assim, carência de nutrientes e tudo. Isso vai gerar o sintoma de cansaço. Digamos que o corpo, né? A gente sabe que a gente sempre conversa aqui da necessidade de exercício físico, a pessoa está numa fase sedentária. Então, isso por si só, o corpo, ele sinaliza com essa falta de energia, essa falta de disposição. Então, muita coisa pode dar o sintoma. Inclusive, né, a gente está falando aqui do cansaço quando ele é hormonal, mas inclusive outras doenças, né, Léo? Porque, por exemplo, o cansaço, ele pode ser um sintoma de anemia, ele pode ser um sintoma de um câncer que ainda não foi diagnosticado, Caramba. pode ser um sintoma de uma doença infecciosa, pode ser um sintoma, assim, muitas doenças, centenas de doenças podem ter como sintoma inicial o que a gente chama de astenia, né, que é esse cansaço, essa indisposição. Então, são muitas doenças que podem levar ao cansaço. E aí, claro, existe sempre a dúvida se pode ser hormonal, então seria uma das doenças que o cansaço é um sintoma, né? A gente fala nos tempos de hoje dessa prevalência do cansaço, depois que você exclui as outras causas do cansaço ser decorrente de um estresse emocional. Mas, na verdade, podem ser várias doenças. Isso é muito interessante, porque as pessoas, a gente está num momento em que se fala muito sobre a questão hormonal e a palavra hormônio está nas mesas. Você está no restaurante, você está no boteco, você está com amigos, se tornou comum se falar de hormônio. E a gente vê até, às vezes, até uma publicidade, né? Ela está muito cansado, venha para a gente fazer uma análise hormonal. Ou seja, pelo tudo que eu estou ouvindo aqui, pode ser hormonal. Pode ser. Mas a gente acaba a população acaba sendo, às vezes, tendenciosa a entender que quase sempre é hormonal. Tipo, cara, é hormonal.
Isso é um risco grande, então, né, doutora? Sim, é um risco grande, mas isso é em decorrência da nossa própria sociedade, das mudanças que a gente tem tido, né? E que é meio que um caminho sem volta, porque a sociedade como um todo está mais imediatista, né? Então, assim, aconteceu o sinal de uma coisa, a ideia é já resolver rápido. Então, assim, antigamente, quando as pessoas sentiam um sintoma, o que acontecia? A pessoa tinha o sintoma, ela não, digamos assim, se era algo leve ou de início recente, às vezes a pessoa deixava passar, né? E depois esse sintoma até desaparecia. Hoje em dia não, a pessoa teve um sintoma, no primeiro dia ela já vai no Google. Então ali já te dá... Doutor Google. Já te dá um leque de possibilidades, geralmente no ranking ali vem as mais graves, né? As piores, de possibilidade de doença. Então a pessoa já fica com aquilo ali na cabeça. Então ela passa a observar mais aquele sintoma e já começa a se encaixar em algum diagnóstico. Porque muitas doenças, elas são sugestionáveis, digamos assim, causas de hipotiroidismo. Se eu começar a citar aqui, boa parte da população sente, né? Tem os sintomas subjetivos do hipotiroidismo e não estão com hipotiroidismo. Então, dependendo da forma como eu abordo ali a doença, eu vou encaixar todo mundo numa deficiência de testosterona, numa deficiência de estradiol, do hormônio feminino. Então, assim, hoje cada vez mais tem mulheres, Léo, que me procuram com 30 anos achando que estão na menopausa, porque elas já estão com sintomas, né? Mas não é. Não é, mas assim, como assim, a informação, né, ela tá mais acessível, né? Então as pessoas falam mais, isso tem um lado bom, claro, né? A informação para esclarecer. Sim. Mas, de repente, se você escuta ali alguém falar sobre o climatério e a menina de 30 anos tá sentindo tudo o que tá falando ali, ela já corre pro médico pensando, peraí, eu devo estar nessa menopausa porque eu tô sentindo tudo o que a mulher na menopausa tem. Então, assim, é um pouco assim, quando você fala assim, por que os hormônios estão tão em voga, eu acredito que tem um pouco a ver com isso. A informação, ela tá muito mais acessível, então as pessoas falam mais sobre os hormônios, então isso gera mais dúvida, e dependendo da forma que é abordada essa questão nas mídias de uma maneira geral, as pessoas têm mais interesse e acabam falando mais, e o problema é quando você sugere um tratamento também imediatista, do tipo assim, você começou a sentir isso, não fica assim não, eu resolvo o seu problema. E aí cria ali uma ideia de que existe uma doença onde não existe, né? Então, assim, é só tomar cuidado com isso. Muito sério, muito sério. Doutora Poliana, você falou de 2 hormônios aqui, que aí eu tenho curiosidade o quanto que eles podem interferir nessa disposição, nesse sentimento que você está com energia e tudo mais, que é o estradiol, que é o hormônio feminino, não é isso? Isso. Tô aprendendo, viu, doutora? Bom demais. E agora, vou esquecer o meu. A testosterona. E a testosterona, que é o hormônio masculino. Sim. Eu fui tirar onda, perdi. Quando existe uma redução na produção ou do estradiol ou da testosterona, é natural vir um dos sintomas pode ser esse cansaço físico? Pode ser um cansaço físico, com certeza. Então, assim, os homens principalmente, né, que têm o hipogonadismo, né, que realmente estão com a baixa de testosterona, e aí eu falo daqueles homens que talvez ali já estão acima de 50, 60 anos e que realmente estão sentindo um cansaço, e se for possível, que seria o ideal, né, a gente ter um histórico de dosagem hormonal. Então, assim, se o homem faz assim check-ups, vai ao endocrinologista com uma certa regularidade, ele vai ter ali um histórico de testosterona, então ele vai saber como é que estava a testosterona dele há 2 anos, e aí ele tem um parâmetro para, digamos assim, acompanhar esses níveis de testosterona. E às vezes acontece mesmo de a gente observar homens que vêm com uma testosterona em queda muito rápida, né? Digamos assim, em 2 anos aquela testosterona caiu muito rápido. Isso pode sim sugerir um hipogonadismo, e se o paciente está com esses sintomas de cansaço, pode ser indicada a reposição hormonal para o paciente ter mais qualidade de vida, ter mais disposição, melhorar a libido. Tudo isso também existe, é real, existe sim a possibilidade do homem ter o hipogonadismo e se beneficiar do tratamento. E a mulher da mesma forma, né? Se eu identifico ali que tá chegando aquela fase, que é a fase que o ovário tá
parando de produzir o estradiol, e a mulher, assim, geralmente está por volta dos 50 anos, e tá com essa queixa de cansaço, um cansaço novo, recente, e eu identifico, né, pelos sintomas e pelos exames, que tá chegando essa fase de climatério, sim, ela vai ter benefício com a reposição do estradiol, que é o hormônio feminino, que é o que faz todo sentido, né? Quando você vai falar em termos de tratamento, fazer uma reposição hormonal, para a mulher, o primeiro hormônio que é importante todos lembrarem é do hormônio estradiol, na fase em que esse estradiol está baixo. Olha que interessante. Tá, isso é super interessante. Um sintoma, por exemplo, assim, eu tava vendo, meu pai, ele tem um pouco mais de 80 anos de idade. A gente, a nível genético, a gente já tem a testosterona lá em casa alta. Uhum. Isso veio do meio do meu pai. Tanto que uma vez quando eu fui ao médico, urologista, ele falou, fez reposição hormonal. Eu falei, não, nunca fiz. Aí ele falou, cara, você tem bastante... Eu falei, isso aí é genético. Mas hoje, por exemplo, ele tá com mais de 80 anos, e ele, às vezes, senta no lugar e começa a ficar meio sonolento e dorme. Aí eu pergunto uma coisa aqui, doutora, eu devo tratar isso como algo normal? Não, 80 anos vai dar umas cochiladinhas mesmo. Ou é algo para eu ficar atento, porque é um cara que tem tanta energia, de repente pode ser uma questão hormonal? Olha, aí precisa ser avaliado, porque em si, né, é de se esperar que as pessoas com o envelhecimento caia sim em termos de produtividade, de disposição e tudo. Aí o caso é de individualizar e checar com a pessoa, porque isso que é importante avaliar. Se é algo que incomoda ela, se é algo que, digamos assim, ela sente como um peso de mudança recente que ela não está se adaptando. Então, por exemplo, o que mais acontece, né, os idosos, eles meio que vão se adaptando, eles vão se acostumando com as mudanças, porque elas são graduais, elas não são tão rápidas, quando é uma alteração hormonal que a gente chama de fisiológica. Então, é uma queda hormonal que o corpo tem aquela programação mesmo. E isso geralmente é gradual. Então, as pessoas vão se adaptando e não costumam reclamar. Então, o que acontece muito? Eu já vi quando vem pacientes idosos acompanhados, né, seja por filho, por algum outro parente, geralmente quem queixa é o parente. Olha, ele tá muito cansado, ele fica deitado o tempo inteiro. E quando eu vou me referir ao paciente idoso, ele tá ótimo, ele quer. Eu nem durmo. Que isso? Ele não percebe isso. Uhum. Então não faz sentido um tratamento, né, se as taxas estão ok, se ali é uma redução fisiológica da testosterona, é porque às vezes existe uma ansiedade da família, poxa, eu tô com saudade daquele pai ativo que conversava, que dava atenção, que estava mais presente, e isso é uma ansiedade da família, poxa, eu quero aquele meu pai de volta. Uhum. E aí, o próprio idoso, ele tá tranquilo, ele tá, assim, adaptado àquela nova situação. Então, isso é muito relativo. Porque, às vezes, a gente pode ter uma ideia assim, Léo, porque você puxou esse fato do reposição hormonal em idosos, de tipo assim, poxa, mas se pela lógica, eu quero programar a minha velhice, vamos supor. Hoje eu tô com 40 anos, eu quero ser aquele vovô, digamos, cheio de disposição, ser exemplo para os meus netos. Então, eu já vou programar que eu vou começar a minha reposição hormonal quando eu começar a sentir esse cansaço. Então, já me imagino que com 70, 80 anos eu vou estar usando uma testosterona porque eu quero estar me sentindo mais disposto. Eu não quero estar como os outros idosos que estão cansados dormindo. E aí gera essa programação, né? E tem pessoas que se programam assim, não, eu vou fazer reposição hormonal porque para mim, eu não quero ficar desse jeito. Só que aí o que acontece? Quando eu penso em tratamento médico, eu excluo esse tipo de tratamento. Por quê? Porque aí, apesar de eu saber que é possível, talvez, vamos supor, como você deu um exemplo do seu pai, talvez se ele fizer uma reposição hormonal, você vai se sentir bem, ele vai se sentir bem, talvez ele vai se sentir mais disposto, e num primeiro momento vai ficar todo mundo feliz. Mas eu não posso chamar isso de tratamento médico, aí essa que é a diferença. Por quê? Porque isso daí, assim, é o que eu sempre converso com você sobre isso, que eu falo assim, eu como médica, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu tenho um limite. Em termos gerais, eu não posso garantir a segurança desse tipo de tratamento. Porque se o paciente pode viver, de repente, 5 anos muito bem, e às vezes a gente vê, né, Léo, fotos de idosos super dispostos, felizes, e que não se sabe ao certo se eles estão usando hormônio ou não, se no dia seguinte aquilo ali for um gatilho para uma doença mais grave, um AVC, um infarto, esse paciente, por exemplo, falecer,
do que valeu de repente, né? Então é muito individual essa avaliação, mas eu como médica eu tenho que me posicionar contra, entendeu? Porque senão, assim, às vezes vem uma pergunta para mim, e recentemente teve no consultório: doutora, você é contra ou a favor o uso de anabolizantes? E eu me posiciono que eu falo: olha, eu não prescrevo, né? Assim, a minha resposta é que eu não prescrevo. Por quê? Porque o limite da medicina é esse. A gente, em tese, por ser médico, não pode, né? Não deveria prescrever. E aí, falar assim, por exemplo, que se o paciente está usando, né? Talvez o paciente optou por esse tratamento, e eu falar, de repente, que está errado, seria a minha visão de médica, do ponto de vista de falar que eu não prescrevo. Mas, se o paciente está bem, está disposto, não é um tratamento médico que ele está fazendo, né? Mas eu não posso julgar dizendo que ele está fazendo errado, por exemplo, né? É só para separar as coisas, porque às vezes as pessoas colocam o médico numa posição um pouco difícil, quando a gente vai avaliar e julgar, de repente, o uso de hormônios no caso de cansaço, por exemplo. Então, do ponto de vista médico, sem investigar as causas, sem realmente fazer um diagnóstico de uma doença, fazer uma reposição hormonal não deve ser feita do ponto de vista médico. Mas o que cada pessoa avalia como sendo importante e prioridade é muito individual. Então, assim, não dá para eu falar a respeito de uma pessoa que, de repente, vem me falar: mas eu conheço pessoas que usam e estão super bem. Como é que eu posso me posicionar nesse aspecto, né? Eu só não posso falar que a pessoa está fazendo um tratamento médico, porque acaba não sendo. Olha, isso é seríssimo. É seríssimo. Dentro dessa questão do cansaço, acho que é um dos fatores que talvez as pessoas estejam buscando muito o uso de hormônios, fora a questão estética e por aí vai. Existe algum risco, quando eu começo a usar hormônio, talvez muito cedo, do meu organismo entender que isso vem de forma externa e o meu organismo aí sim começar a reduzir a produção dele, e de repente eu tô mais velho, eu quero parar, e aí eu arrumei um problemão pra minha vida? Sim, com certeza existe, Léo. Isso aí é o que a gente conversa como sendo um bloqueio hormonal, né? Que é o fato de um excesso de hormônio, né, vindo ali, não sendo produzido pelo corpo, vai inibir a produção normal do corpo por esse mecanismo que a gente fala de eixo hormonal. E sim, quando interrompe o uso, a produção vai levar um tempo para voltar ao normal, ou às vezes não vai voltar ao normal, e vai gerar uma deficiência hormonal. Então, assim, é só essa clareza que a gente sempre fala sobre a questão de um tratamento consciente, né, das pessoas terem consciência. Por quê? Porque isso é real e não tem como prevenir 100%. Não tem como falar: isso não vai acontecer com você, porque não é algo que a gente consegue mapear antes do uso, né? Então, sim, existe a possibilidade de gerar uma deficiência hormonal para o resto da vida, e realmente uma dependência, né? Depois não pode mais parar o uso, porque senão a pessoa vai ficar realmente cansada para sempre, né? Caramba. Doutora, a gente volta pro básico, né? Tô sentindo cansado? Vamos avaliar como é que tá o sono? Eu tenho me preparado ali para poder dormir, realmente dormir bem, alimentação. Tá cansado mesmo assim? Vai fazer atividade física, porque normalmente depois que, mesmo quando você vai cansado, a tendência é quando você termina, você tá sentindo mais forte, mais vivo, né? Tá mais vivaça, assim. O caminho é esse, ver em primeiro lugar se eu tô fazendo aquilo que é o básico, então. Sim, com certeza. O diagnóstico, assim, de deficiência hormonal no cansaço, ele precisa ser confirmado, né? Porque se não tiver confirmação, provavelmente tem outras causas, e que o hormônio pode mascarar, né? Uma reposição hormonal pode mascarar a causa real, né? E às vezes gerar outras doenças. Então isso que é importante saber, né? Ai, pessoal. Que bom que você está aqui, doutora. Acho que está vivendo um momento muito importante, e a gente precisa falar sobre essas coisas demais. Demais. Eu tô falando porque quando eu tiro a camisa na academia é uma covardia, porque os caras... Porque quem usa hormônio uma vez é difícil depois tirar, porque é tudo muito rápido. Você emagrece rápido, você fica forte rápido, você tá com a disposição. Tem um benefício, né, Léo? Você tá você vai com uma alta performance absurda. Só que às vezes você tá aí além do limite do teu veículo aí, que é o teu corpo. Sim, com certeza. Cuidado, pessoal. Muito cuidado. Doutora, é um presente ter aqui. Obrigada. Obrigado por estar aqui. Agradeço. Vou pedir para você deixar os seus contatos aqui. A gente precisa conversar mais sobre isso, pessoal. Não tenha medo e não tenha pressa. Converse
com as pessoas, converse com pessoas sérias. Vamos deixar aqui os contatos da doutora Poliana Gomes, se precisa conhecê-la. Quem quiser falar contigo, como é que faz, doutora? Então, basta entrar lá no Instagram, @Ciendo Endocrinologia com C, que é a clínica Ciendo, e você tem lá um link na bio diretamente para o WhatsApp, que você pode marcar sua consulta, ou ainda ligar direto no WhatsApp, que é 61 999 11 3067. 61 999 11 3067. Eita, nós. Obrigado, doutora Poliana. Eu que agradeço. Obrigado a você que esteve com a gente durante toda a programação no dia de hoje. Amanhã, sexta-feira, amanhã sextará. Não sextou ainda. Te aguardo aqui a partir das 10 horas da manhã. Grande beijo. Fica com Deus. Valeu demais. Tchau, tchau, pessoal.